Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Vamos apresentar aqui um projeto integrado no programa da União Europeia de Lifelong Learning, intitulado RISLEA, que diz respeito à redução do abandono escolar precoce de jovens. A equipa do projeto que aqui está presente é constituída pelo Dr. Diogo Simões Pereira, da EPIS, a Dra. Andreia Ferreira, da EPIS, e o Dr. Félix Bolano, da Escola de Apelação. Este projeto integra entidades parceiras de 5 países. Esses 5 países são Portugal, o Reino Unido, a Alemanha, a Hungria e a Eslovénia. Da parte portuguesa, coordena o projeto o CEP-CEP da Universidade Católica. Para além do CEP-CEP da Universidade Católica, integra o projeto também a EPIS, portanto, os Empresários para a Inclusão Social, integra o SECOA, o Centro de Formação Profissional de Comércio e Afins, integra depois, por parte da Hungria, uma entidade de formação que é uma escola que é a SALMAC, e integra, de parte do Reino Unido, também uma escola que é ACNEI, e por parte da Alemanha é o ISOB, uma entidade que faz a avaliação, assim como a NTL. Este projeto pretende contribuir para o desenvolvimento de abordagens inovadoras e instrumentos específicos para a redução de jovens em risco e dos jovens que abandonam precocemente a escola. E pretende, portanto, aprofundar o conhecimento sobre as políticas nacionais, regionais e locais e práticas de interação para apoiar a redução do abandono escolar precoce nos países parceiros. Para além disso, pretende realizar uma análise comparativa das políticas e práticas nacionais, locais e regionais para apoiar a redução do abandono escolar precoce nos Estados-membros da União Europeia. Pretende ainda identificar a eficácia das diferentes medidas adotadas em cada país para combater e reduzir o abandono escolar precoce, assim como identificar um conjunto de dimensões e fatores críticos do sucesso relacionados e incluídos numa metodologia de atuação. Essa metodologia de atuação dá origem ao desenvolvimento de um projeto piloto em áreas com maior nível de abandono escolar precoce e comparar as diferentes abordagens dos parceiros e o seu impacto na participação da estratégia de aprendizagem ao longo da vida. Finalmente, pretende-se reforçar o papel dos diferentes intervenientes: escola, comunidades locais, família, negócios locais, empresas, setor público e parceiros sociais, com o fim de encontrar novas formas de abordagem para desenvolver e resolver o problema do abandono escolar precoce. A metodologia utilizada e a responsabilidade do desenvolvimento do projeto piloto foi da EPIS, com o apoio do SECOA, e que integram, portanto, também para o caso dos toolkits, o projeto piloto. O projeto piloto, conforme foi dito no início, foi realizado na Escola da Apelação e os meus colegas, naturalmente, irão falar sobre esse projeto piloto e sobre esta metodologia. Para esses aspectos, passo a palavra ao Diogo. Muito obrigado. Como foi referido, a metodologia que foi selecionada dentre boas práticas nestes países participantes no projeto foi a metodologia de mediação para o sucesso escolar, que foi desenvolvida pela EPIS em Portugal e testada no terreno entre 2007 e 2010 e que foi para este piloto adaptada a uma implementação remota no Reino Unido, na Eslovénia e na Hungria e também com uma aplicação na Escola da Apelação, como foi referido. A metodologia da EPIS baseia-se num princípio de capacitação de jovens com risco de insucesso escolar ou de abandono escolar e da aposta no desenvolvimento de competências não cognitivas, ou dito de uma forma mais simples, competências transversais que são fundamentais para o sucesso escolar. O modelo desenvolve um conjunto de intervenções que se destinam a ser trabalhadas fora da sala de aula por mediadores dedicados e é esse trabalho que, complementarmente ao que é feito em sala de aula, se pretende analisar e se pretende avaliar do ponto de vista de impacto, seja nas notas finais dos alunos, seja, por outro lado, no desenvolvimento, no reforço das competências não cognitivas que são trabalhadas e que são
importantes para o sucesso escolar. Como exemplo dessas competências, pode-se dar a organização dos jovens, a responsabilidade dos jovens, o espírito de trabalho, de esforço, de sacrifício, a ambição, o ser aberto a experiências novas, o ser sociável, o ser colaborativo, saber trabalhar em equipa e, obviamente, também a estabilidade emocional e, portanto, todo este conjunto de competências reforça as potencialidades, as possibilidades de um jovem que tem fatores de risco para o sucesso escolar, aumenta a possibilidade de recuperação e, portanto, de continuação do seu percurso escolar, tendo em vista sempre, pelo menos, os 12 anos de escolaridade. O modelo de intervenção é um modelo de intervenção 360 graus, não só tentamos intervir ao nível do aluno, como também ao nível da família, ao nível da escola, professores e pessoal auxiliar e também ao nível da comunidade, e começa com uma fase de seleção. E, portanto, é um modelo de intervenção não universal, de intervenção seletiva, seleciona só os jovens em risco e depois todo o trabalho é feito por mediadores a tempo inteiro, mediadores que são acompanhados, que são formados e que são depois treinados no terreno com a metodologia da EPIS adaptada para este projeto. Como disse, todas as intervenções são feitas fora da sala de aula e, portanto, é um trabalho que é complementar ao trabalho dos professores, é um trabalho que funciona em articulação com os professores e onde o papel do diretor de turma é fundamental na articulação e na harmonização do trabalho e dos tempos de trabalho, nomeadamente na procura de tempos livres nos horários para que os mediadores possam estar com os alunos, seja em termos individuais, seja em termos de grupo. Finalmente, um aspecto fundamental é o da monitorização de resultados. Estes pilotos e todo o trabalho que a EPIS faz procura sempre ser avaliado por resultados quantitativos. Resultados quantitativos fundamentalmente ao nível da taxa de sucesso escolar e, portanto, também da evolução das notas negativas em relação ao total de notas e também da monitorização do aumento das chamadas boas notas. Os 4 e os 5 também são monitorizados no sentido de saber se este processo de recuperação dos alunos passa apenas por uma passagem das notas negativas para as notas positivas ou se, marginalmente, os 4 e os 5 começam a aparecer e, tendencialmente, isso acontece. E o outro aspecto é monitorizar os resultados através de um sistema de avaliação antes e depois do conjunto de competências que se selecionaram para os projetos, e neste caso para este piloto fez-se um subconjunto de competências que foram avaliadas no início, foram trabalhadas e depois foram avaliadas no fim e quisemos avaliar aquilo que foi o impacto do ponto de vista da evolução dessas competências. E, portanto, este é o modelo de trabalho da EPIS que foi adaptado para a implementação remota nestes países que foram referidos e também na Escola da Apelação, e é esse piloto que vai ser descrito mais em detalhe pela doutora Andreia Jaqueta Ferreira, a quem eu passo a palavra. Então, cabe-me a mim explicar-vos um bocadinho como é que decorreu esta adaptação da metodologia EPIS a uma metodologia Resleia e, tal como acontece na metodologia EPIS, a metodologia Resleia está dividida em duas partes fundamentais. Uma primeira parte de seleção de alunos de risco, a que nós chamamos fase de screening. Nesta fase, nós enviamos cartas com pedidos de autorização aos pais dos alunos que poderão eventualmente vir a estar envolvidos no projeto. Neste projeto específico, enviámos 36 cartas e tivemos uma taxa de autorização de 72%. Aplicámos o questionário que permitia selecionar os alunos em risco, identificar os alunos em risco de insucesso e abandono, com base em 4 critérios fundamentais. O facto de eles terem uma ou mais retenções no seu histórico escolar, terem 3 ou mais negativas no primeiro período, os resultados do apegar familiar e os resultados do índice GRAFAR, 2 instrumentos que integramos no nosso screening de sinalização de risco. Passada esta fase, onde foram selecionados 92% dos alunos a quem aplicámos o screening foram identificados como alunos em risco de insucesso e ou abandono escolar, passámos para a segunda fase, que é a fase de capacitação,
onde pretendemos promover competências não cognitivas que possam vir a melhorar o desempenho escolar destes alunos. Nesta fase, o piloto RESLEA previa intervenção em 4 dimensões, à semelhança do que acontece com a metodologia, o modelo da EPIS. Portanto, intervenção a nível do aluno, que consistia num conjunto de sessões que eram dinamizadas por mediadores que trabalhavam com estes alunos em contexto de gabinete, de sessão individual. Uma intervenção direcionada para as famílias destes alunos, dos alunos identificados como alunos em risco, e depois uma parte direcionada para o trabalho com os professores e com a comunidade. O que aconteceu é que a parte da metodologia prevista para a capacitação de alunos, para a intervenção com alunos, decorreu tal como tinha sido imaginada no início. Portanto, foram realizadas sessões individuais com os alunos ao longo do ano. A parte das famílias, dos professores e da comunidade, o envolvimento não foi aquele que se esperava, porque a escola da apelação, que depois o professor Félix já vai explicar porquê e como, já tinha outros projetos a decorrer e, portanto, o nosso foco principal teve a ver com a intervenção dos alunos. Como o engenheiro Diogo referiu, nós monitorizamos sempre os resultados. Portanto, no final de cada período percebemos quais é que tinham sido as evoluções ou não dos alunos, e através de 2 fontes de informação principais. Por um lado, os resultados escolares, que eles atingiram no segundo período e depois no terceiro, e por outro lado, com a aplicação de um instrumento também desenvolvido no âmbito deste projeto, a que chamamos de portfólio, onde 3 vezes no ano pedimos a alunos, a pais e a professores que avaliassem o desenvolvimento destes alunos, para percebermos se as áreas em que estávamos a intervir estavam ou não a ter alguma diferença. Portanto, no final do ano, o que podemos perceber em termos de notas dos alunos envolvidos no projeto, 26 alunos inicialmente, 23 no terceiro período, porque entretanto 3 alunos foram transferidos, portanto perdemos 3 alunos pelo caminho. Percebemos que quando comparamos as notas do primeiro período com as notas do terceiro período destes alunos, temos mais 10% de alunos em zona de aprovação. E o que é isto de zona de aprovação? Consideramos que estão em zona de aprovação alunos que têm nenhuma, uma ou 2 negativas. Todos os alunos que têm mais do que 2 negativas, portanto 3 ou mais negativas, são alunos que estão em zona de reprovação, que chegariam ao fim do ano e reprovariam o ano. E encontramos também menos 17% de alunos com 5 ou mais negativas. Nós estamos a falar de alunos com um risco de insucesso muito elevado, e daí terem sido selecionados 92% dos alunos a quem aplicámos o screening, como eu referi há um bocadinho, foram selecionados como alunos de risco, e portanto consideramos que esta evolução já é positiva, porque eles melhoraram. Temos mais alunos em condições de passar o ano no final do terceiro período, e temos menos alunos que têm 5 ou mais negativas. Se calhar, para explicar um bocadinho em que contexto trabalhamos e o contexto da escola da apelação, eu vou passar a palavra ao professor Félix. Olá, sou o professor Félix do Agrupamento de Escolas da Apelação. Aplicámos este ano a metodologia RESLI em parceria com a EPIS e com este projeto internacional. E tinha aqui alguns pontos que eu queria falar. Primeiro é em relação ao Agrupamento de Escolas da Apelação. Está situado ao pé do bairro da Quinta da Fonte, um bairro social, com um realojamento que foi feito há alguns anos atrás, considerado pela própria Câmara Municipal de Louros como um dos piores realojamentos feitos naquela zona. Isso trouxe alguns problemas graves ao longo destes anos, nomeadamente na questão da violência e na indisciplina. De algum tempo para cá temos vindo a resolver esses problemas da violência e da indisciplina, mas ainda há focos que temos que atacar com alguns programas. O próprio agrupamento tem utilizado alguns desses programas, mas nunca aplicámos um programa, uma metodologia que fosse tão bem estruturada como esta que nos apresentaram para aplicar este ano. Tenho aqui 6 pontos que eu gostava de destacar. Primeiro, esta é uma metodologia que é aplicada para alunos com dificuldades. Logo, esse facto é extremamente importante, porque estamos a apresentar uma coisa positiva para alunos que normalmente são abordados de forma negativa, porque são alunos que faltam, que são indisciplinados. A abordagem é sempre porque é que estás a faltar, porque é que tu és indisciplinado, e desta vez a abordagem foi: nós temos aqui uma metodologia que te vai ajudar a tu portares-te melhor, a tu teres mais sucesso na escola, a te sentires melhor na escola. Só isso é um fator integrador, portanto, para qualquer aluno com estas características. O
O segundo aspecto que eu queria reforçar é que esta é uma metodologia estruturada e continuada no tempo. Ao contrário de muitas vezes que nas escolas temos a tendência para fazer coisas pontuais e que os alunos não dão credibilidade, portanto, chegar lá uma pessoa, por muito estatuto que tenha, por muito boa que seja a explicar determinadas características ou determinadas situações, não consegue obter o mesmo efeito de um programa estruturado e que perdura ao longo do tempo. E aí os alunos dão mais credibilidade a este tipo de programas e, portanto, participam mais ativamente e envolvem-se mais neste tipo de metodologias. É um programa que desenvolve competências pessoais e sociais e que normalmente não conseguem ser abordadas dentro de sala de aula, porque o professor nunca tem tempo para abordar este tipo de competências, porque tem um programa curricular extenso e que não pode se dar ao luxo de interromper o programa curricular para estar a trabalhar com os alunos dentro de sala de aula outro tipo de competências que não as escolares. E, portanto, abordamos as competências pessoais e sociais, que depois são a base fundamental para depois eles poderem, sim, então, desenvolver as competências escolares. Há aqui competências que muitas vezes, mais do que trazer ganhos a nível das competências escolares, trazem muitas vezes ganhos a nível das competências profissionais. Mesmo que sejam alunos que continuem com dificuldades na escola, são alunos que futuramente terão mais capacidade de se integrar no mercado de trabalho, porque ganham estas tais competências pessoais e sociais, que são importantes depois, e às vezes até mais importantes, do que os próprios conhecimentos que eles vão adquirindo na escola. Portanto, mesmo que o programa não tenha o sucesso que normalmente os professores desejamos para estes alunos a nível escolares, o programa tem sucesso a nível daquilo que depois mais tarde poderá vir ser a integração deles no mercado profissional. Esta metodologia não resolve os problemas das limitações das aprendizagens dos alunos. Portanto, um aluno que não tenha limitações às aprendizagens, mas tenha comportamentos disruptivos, pode melhorar muito e ter bons resultados escolares. Agora, aquele aluno que já de por si tem dificuldades de aprendizagem, com esta metodologia, vai melhorar a sua capacidade de estar dentro de sala de aula, vai melhorar as suas aprendizagens de certeza absoluta, mas pode não chegar ao nível desejado pelos próprios padrões do Ministério da Educação. Portanto, temos aqui uma situação que ajuda a melhorar o seu potencial de aprendizagem, mas se ele já de por si tem um potencial baixo de aprendizagem, não vamos conseguir ultrapassar essa situação. Por fim, as grandes melhorias que foram detectadas têm a ver com a autorregulação dos alunos e com a sua autonomia, portanto, eles têm maior capacidade de reagir de acordo com aquilo que é a expectativa do professor, da escola e da sociedade, e não uma reação extemporânea, que é um dos principais problemas que eles têm. E, por outro lado, a sua capacidade de autonomia, portanto, são mais autónomos para desenvolver e para trabalhar aquilo que são as competências escolares e, por isso, também ajuda a melhorar o desempenho escolar. E, basicamente, serão estes 6 pontos que eu queria referir em relação à aplicação da metodologia no agrupamento de escolas da apelação. Foi aplicada durante um ano, tivemos algumas dificuldades temporais na sua aplicação. Esperamos que este ano aplicá-la já na sua totalidade e continuar a ter os resultados que vimos a ter durante este ano. Bem, sim, à vontade. Eu queria só completar aqui um ponto que o professor Félix falou. Quando aplicámos o e-portfólio nos 3 momentos, como explicar um bocadinho, portanto, 3 vezes nós contactámos os alunos envolvidos, as famílias dos alunos e os professores, para perceber se notavam alguma diferença nestes alunos depois da intervenção deste piloto. E tal como o professor Félix referiu, é curioso que as famílias e os professores consideram que os alunos estão mais tranquilos, estão mais calmos, mais ponderados, mais responsáveis, ao contrário dos próprios alunos, que se avaliam de uma forma mais negativa. Nós consideramos este dado curioso e fomos posteriormente, já no final de julho, entrevistar os envolvidos, portanto, recolher informação qualitativa que nos permitisse perceber porque é que havia esta diferença na avaliação dos professores e das famílias em relação à avaliação que os alunos faziam deles próprios. E o feedback que tivemos foi muito curioso, portanto, os pais e os professores e os mediadores envolvidos consideram que os alunos, com o projeto, tiveram a oportunidade de perceber o que é que era suposto fazerem, quais é que eram as boas práticas que deviam adotar e não tinham adotado até aí, e, portanto, foram mais rigorosos e mais
exigentes com eles próprios, e daí a avaliação negativa, ou mais negativa, quando comparada com a avaliação que as famílias e os professores fazem da evolução deles ao longo do ano. Muito bem. Este projeto, como já compreenderam, é um projeto que, para além de ser muito interessante, permite uma comparação com a situação noutros países e os projetos pilotos que se desenvolveram nesses países. Ele está a terminar o projeto, termina no próximo mês de janeiro e termina com uma conferência internacional a realizar nos dias 9 e 10 na Universidade Católica. E desde já podemos dizer que todos estão convidados para participarem nesse evento. Apenas terão de declarar o interesse para isso. Há dois aspectos importantes que também se devem colocar. Primeiro, poderão haver questões que queiram colocar. E se quiserem colocar questões, devem colocar através do webinar@dge.mec.pt. Por outro lado, se desejarem conhecer mais em profundidade o projeto, podem consultar o site do projeto, que é risleia.eu. Finalmente, nós gostaríamos de agradecer ao Dr. Pedro Cunha todo o apoio e todas as disponibilidade que manifestou para que este projeto fosse apresentado no webinar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.